Crianças voltando para a escola, parte 4. Como vai ser isso tudo? Lembra? Eu não estou falando aqui só de período de pandemia, eu estou falando da minha experiência clínica há muitos anos atendendo nesse período de janeiro, fevereiro, março e até no mês de abril, crianças que estão com dificuldade de adaptação. E quando essas crianças vêm, automaticamente a gente detecta outras informações. Os problemas estão na casa deles? Os problemas estão na escola? Os problemas estão aonde realmente? Então aqui nós já falamos sobre as mães, né, sobre os pais, como que tudo isso acontece. No último vídeo eu falei para vocês a respeito de relacionamentos, direção, proximidade, diálogo, que está faltando o diálogo. Então, todo mundo já sabe então que a gente precisa, a criança precisa, né, de pais mais fortes que apoiem e empurrem essa criança para a vida. A criança também precisa de escola com profissionais fortes aqui dentro, que realmente empurrem para a vida no sentido de colocar o conteúdo dentro da caixa. Lembrando que os pais dão uma base, os professores enchem essa caixinha com os conteúdos que a gente usa no nosso dia a dia aí de trabalho, de vida, tá legal? Mas por que a gente está falando aqui de relacionamentos? Porque quando a gente vai falar de crianças, nós precisamos entender que as crianças só recebem. Num primeiro momento as crianças recebem. Quando as crianças crescem, se tornam adultos, no nosso caso, nós devolvemos ao mundo tudo aquilo que nós recebemos. Então, esse movimento de receber, a gente precisa entender como que está o olhar dos pais, para onde os pais fazem essas crianças olharem. Como os pais fazem olhar para os professores, para os coordenadores, para os diretores, para a própria instituição, para o administrativo da instituição. Muitas vezes já escutei vários pais de escolas particulares dizendo: essa escola só pensa em dinheiro. Os meus filhos que estudam em escola religiosa, né, automaticamente muitas pessoas chegam e falam assim: eles só pensam em dinheiro. Qual é o problema de uma escola religiosa pensar em dinheiro? É uma instituição. Okay? Tem as formas, mas toda empresa ela precisa de ganhos, toda empresa trabalha à base de energia e não vamos esquecer que o dinheiro é uma energia, mas vamos deixar isso para um outro contexto, de um outro momento, quando se fala da energia do dinheiro, tá legal? O que a gente precisa aqui é entender qual a visão que esse professor está tendo agora da criança. Como que esse professor está olhando para essa criança? Para onde ele faz essa criança olhar? Como que o coordenador está olhando para o professor, para o diretor, o professor olha para o coordenador, está com medo, está o quê? Como que a direção atua diante de tudo isso? Se a gente for pensar, vamos olhar agora para a minha mão, nós temos então aqui pais, crianças, professores, coordenadores, diretores, administrativo, tudo. Todos eles têm que olhar numa mesma direção, que é aqui. O objetivo da escola, porque se não olhar qual é o objetivo principal de uma escola, ou seja, os pais colocam os filhos para olhar para esse objetivo, os professores levam informação para as crianças olharem para cá, o coordenador coordena os professores a pegarem essas crianças e direcionarem para cá, o diretor pega o coordenador, os professores para levar para as crianças. Vocês percebem que tudo leva ao mesmo lugar? O duro é quando isso um está olhando para o outro e se acusando. Quando isso acontece, aqui existe já uma lei de compensação, um não pertencimento, aqui vai ter o burlar da ordem, quando alguém está querendo ser maior do que o outro. Ninguém pode ser maior do que o objetivo. O objetivo é ligar essa criança com o mundo. Então, o que a gente precisa nesse momento é parar de jogar responsabilidade um para o outro. Eu vejo muitos pais acusando os professores muitas vezes, né, acusando os pais, mas se a escola, a instituição olhasse para essa criança sabendo que existe um problema aqui, ela conseguiria fazer uma leitura melhor dessa criança para usar uma estratégia melhor para cá. É assim que o administrativo faz quando ele interpreta os valores financeiros desses pais, para interpretar se esse pai pode deixar esse filho dentro da instituição guiando para o objetivo de acordo com os princípios dessa escola. Então o diálogo, na verdade, é sempre entre as partes, mas direcionado para um só lugar, porque se cada um tiver um objetivo, não segue o mesmo caminho, existe o afastamento. Então o objetivo é único. Se todo mundo olhar para cá, pais, crianças, professores, coordenadores, diretores, administrativo e todas as áreas,
se olharem para cá no objetivo principal, aqui a gente vai conseguir resultados fantásticos, ok? Então, esse é o nosso quarto vídeo para a gente poder todos juntos guiarmos as crianças da melhor forma possível para o melhor lugar, independente de pandemia, independente de qualquer fase que a gente viva. As crianças merecem esse objetivo maior, ok? Obrigado.